Bem, eu estava vendo um vídeo do professor Chevitarese. O nome do vídeo é Quatro Pilares para Conhecer a Verdade, a Verdadeira História de Jesus de Nazaré, livre de crenças e dogmas. Eu vou colocar aqui embaixo o link do livro. Ele está fazendo uma maratona sobre o Jesus histórico, do ponto de vista da ciência. Quem tiver interesse, entre no canal dele e no Instagram também. Ele diz que tem postado algumas coisas no Instagram, que eu nem sei como funciona, mas tem gente que sabe. Então, se tiver interesse, entra lá no, no, no canal dele e no Instagram, no canal do YouTube e no Instagram. Ele parece que vai fornecer também um curso sobre o Jesus histórico. Aí é bom que a pessoa faz essa maratona sobre Jesus histórico, Jesus de Nazaré, do ponto de vista científico, e se gostar do método dele, se achar a história interessante, se achar que o caminho é ali mesmo, aí faz o curso. Eu acho que é uma boa forma de avaliar se vale a pena fazer o curso dele, se esse é o caminho que a pessoa quer escolher. Eu fiz um outro vídeo sobre ele, ele é uma pessoa da área acadêmica e é um estudioso do assunto, competente. Então, vale a pena, quem tem interesse no Jesus histórico, vale a pena conferir pelo menos essa maratona sobre o Jesus histórico. E se o interesse aumentar, aí faz o curso que ele vai oferecer. E é um curso bem interessante, é um curso que não é um curso apenas, você faz o curso e acabou. Ele está querendo montar uma comunidade de estudiosos, então você faz o curso e continua a sua pesquisa, entra em contato com outros pesquisadores. Se quiser parar, também para, né? Mas se quiser continuar, continua. Eu espero que esse trabalho dele vá para frente. Mas eu gostaria de fazer aqui alguns comentários a respeito do vídeo dele. Em primeiro lugar, ele falou que para conhecer o Jesus histórico é necessário estudar outras áreas de conhecimento, que são as ciências auxiliares. Ele não usou esse termo sou eu que uso, ciências auxiliares. Não apenas conhecer os métodos de pesquisa da história, mas é também importante conhecer a arqueologia, conhecer a antropologia, conhecer a sociologia. E ele acrescentou mais alguma coisa? Porque ele fala em 4 pontos, né? Arqueologia, sociologia, antropologia. Tem mais um ponto, esqueci. Mas, de fato, é isso mesmo. Quem quer fazer uma pesquisa científica a respeito do Jesus histórico vai ter que entrar nessas áreas, vai ter que levar essas áreas em consideração, vai ter que levar os estudos dos papiros, o estudo da geografia da época, da movimentação em período de guerra, das cidades, a concepção que cada grupo possuía de si mesmo, como que aquela sociedade funcionava. Então, é um trabalho multidisciplinar. E ele pretende fazer esse trabalho multidisciplinar nesse grupo que ele está montando. Isso aí está coberto de razão, é isso mesmo, gente. Tem pessoas que se apegam a uma área específica, vamos supor, elas se formam em história, aí faz uma pós-graduação em ciência da religião e vai estudar o Jesus histórico e fica só nisso. Não dá, não. Não dá. A pesquisa vai ficar incompleta. Tem que contar com essas ciências auxiliares, sim. Então ele está coberto de razão. Depois ele diz que ele não quer entrar em questões metafísicas,
de pessoas que sobrevivem à morte, etc. E aí ele fez uma confusão, né? Metafísica é uma, não é, metafísica é uma área da filosofia. Ele, quando fala termo metafísica, eu creio que ele está falando de termos religiosos, da espiritualidade. Era o que ele queria dizer. Ele não quer entrar nesses aspectos da espiritualidade humana. Ele quer estudar Jesus histórico do ponto de vista científico, não quer entrar em assuntos da espiritualidade, mas ele usou o termo metafísica. Aí está errado. O termo metafísica é um termo da filosofia, e toda ciência tem uma metafísica implícita. Se o cientista não conhece os pontos metafísicos que fundamentam a sua ciência, bem, paciência, né? Esses pontos metafísicos funcionam como crenças que guiam a prática do cientista. E isso é o que mais acontece. Mais de 90% dos cientistas, talvez mais 95%, bobear até 99% dos cientistas, não têm consciência dos pressupostos metafísicos que sustentam a sua prática. Então, a metafísica é importante, sim. A metafísica é ela que vai dar os princípios que vão constituir uma visão do que é a realidade e, com isso, construir uma cosmovisão, construir uma visão de ser humano com seus objetivos éticos e políticos, construir também uma epistemologia, ou seja, como que o homem conhece, e a partir daí, sabendo como que o homem conhece, é que é possível estabelecer um método para descobrir o conhecimento, ou seja, um método científico. E como que o homem transmite esse conhecimento através de uma linguagem, aí entra a filosofia da linguagem. Então, toda essa área da filosofia é importante. Não tem como desprezar a filosofia e a forma que ele usou o termo metafísica está errada. Agora, por experiência própria, se alguém vai estudar o Jesus histórico e quer estudar isso em profundidade, e estudar isso do ponto de vista acadêmico, não é muito bom ele mexer com a filosofia, não, porque não dá tempo. O que o sujeito vai fazer é uma filosofia da história, uma antropologia filosófica, uma epistemologia, uma metodologia científica baseada naquela concepção de ser humano e naquela concepção de epistemologia. E aí, com isso, é possível fundamentar, com bases filosóficas, o método antropológico a ser usado, o método histórico a ser usado, o método sociológico a ser usado, o método de investigação a ser usado. Só que aí vai dar muito trabalho, muito trabalho. Eu leio sobre Jesus histórico desde 1990, estudo Jesus histórico, mas como amador, porque minha área com que eu mais me identifico é filosofia, então eu estudo como amador. Não dá tempo, para mim pelo menos, né? Às vezes a pessoa é um pouco genial e consegue ter essa visão inteira da questão. Isso pode acontecer. Creio que deve ter pesquisadores que têm essa compreensão totalizante do fenômeno, ou seja, parte da metafísica, desce para a concepção de realidade, que é a ontologia, a cosmovisão, que faz parte também da metafísica, a concepção de homem, que é a antropologia filosófica, que é diferente da antropologia cultural que ele propôs, quando ele fala que é preciso o cientista que estuda o Jesus histórico precisar da antropologia, ele está falando da antropologia cultural, da antropologia científica, é diferente da antropologia filosófica. É possível uma pessoa conhecer essas duas áreas, mas, bem, eu acho difícil. Assim,
se aprofundar nas duas áreas, e pelo que eu vejo, existem pessoas que têm um raciocínio mais voltado para a ciência e outros que têm um tipo de raciocínio mais voltado para a filosofia. Parece que isso é uma espécie de vocação. Talvez até tenha aí um elemento hereditário, biológico que explique isso, eu não sei. Mas eu sei identificar as pessoas que possuem a mentalidade principalmente filosófica e outras que possuem a mentalidade científica. O que não quer dizer que o cientista não possa estudar filosofia e tirar proveito, e nem que o filósofo possa estudar filosofia, ciência e tirar proveito. Mas existe uma mentalidade predominante nas pessoas, né? Então, eu acredito que a pessoa que quer estudar Jesus do ponto de vista científico tem que seguir essa pauta que ele colocou, mas não deixa de lado a filosofia, não. Não deixa de lado a filosofia da história, nem a filosofia do conhecimento, lê uma ou outra coisa do assunto só para ficar inteirado. Eu acho que essa palavra não existe, não. Para ficar atualizado sobre do que se trata esse assunto e de como isso influencia a pesquisa científica. Mas aí seria uma leitura mais superficial e secundária. Bem, além disso, ele entrou em outra questão que foi a seguinte: ele diz que não vai pensar o Jesus do ponto de vista teológico, não vai pensar o Jesus do ponto de vista da fé, vai ser o Jesus científico, o Jesus da história, o Jesus que é buscado pela ciência. Ele também tem razão, né? Se ele não quer fazer diálogo com pessoas religiosas ou com teologia, não tem problema nenhum. A teologia faz diálogos com a pesquisa do Jesus histórico. Existem vários teólogos que defendem que a cristologia precisa dialogar, e já está dialogando, com as pesquisas científicas sobre o Jesus histórico. Isso aí acontece. Esse diálogo acontece e muitos teólogos dizem que é essencial esse tipo de diálogo para desenvolver uma cristologia séria. Mas eu não sei o que dizer a respeito desse assunto, não. Mas ele não quer misturar as duas coisas e faz ele muito bem. Ele tem que separar mesmo, na hora de dar um curso, na hora de falar de um assunto, tem que colocar as coisas de forma separada. Ele foi explícito na fala dele. Agora, ele diz que a fé é da subjetividade da pessoa. Aí não. Isso aí até insulto. Essa história de que a ciência é objetiva, a fé é subjetiva, né? A gente respeita a religião, mas quem mostra a realidade mesmo é a ciência, isso aí é falso. Isso surgiu na modernidade, principalmente por causa da obra do Kant. Antes do Kant, ninguém pensava desse jeito, e isso aí está errado, gente. Está completamente errado. A religião e a teologia, ela tem um conhecimento objetivo. A fé religiosa é a fé em conteúdos que traz, sim, um elemento cognitivo sobre a realidade. E esse elemento cognitivo sobre a realidade é sobre uma realidade objetiva. Então, quando alguém chega e fala assim, olha, aqui nós temos a ciência que estuda a objetividade, não quero entrar na fé, porque a fé é subjetiva. Isso aí é insulto. Eu não sei se ele vai ver essa live, Chevitarias vai escutar isso que eu estou dizendo, eu vou até enviar essa postagem para ele, não sei se ele vai escutar, mas se ele escutar, isso aí é um insulto. Eu sei que o objetivo dele não foi insultar, eu sei que ele está só repetindo algo que é falado por muita gente, mas que está errado, e constitui um insulto, sim, porque é como falar para um cristão que ele tem que ficar trancado na sua subjetividade, dentro da sua casa, porque na hora de falar questões sérias, questões objetivas, é só consciência. Mais uma vez eu falo, isso é errado, isso é falso.
A religião tem sim conteúdos cognitivos. A fé, ela tem, a fé, no caso, a fé aqui, fé pode significar confiança também. Nesse sentido, a ciência o cientista tem tanta fé quanto o religioso, a ciência precisa de tanta fé quanto a religião, no sentido de confiança. Agora, no sentido de adesão aos dogmas de fé, aí é diferente. Bem, aí é diferente. Mas os dogmas de fé são símbolos, e como símbolos, eles falam da realidade, e da realidade objetiva, é claro, subjetiva e objetiva. O nosso mundo ele é formado por contradições. Isso aí todos os filósofos, todos não, os maiores filósofos já perceberam isso, as religiões perceberam. Nosso mundo é um mundo de conflito, um mundo de tensões. E o ser humano não consegue apreender, às vezes consegue, mas muitas vezes não consegue apreender esses pontos contraditórios. E a realidade é entupida de pontos contraditórios. Quem consegue apreender os pontos contraditórios é o símbolo. O símbolo ele consegue unir nele tanto o ponto A quanto o ponto não A. E por isso o símbolo ele expressa uma realidade maior do que pode ser expressado através da linguagem humana, através da linguagem científica. Então, a linguagem simbólica é uma linguagem superior à linguagem científica, o que não significa que seja possível estudar um Jesus simbólico e, com isso, entender mais que o cientista. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer apenas é que, bem, isso também acontece nas artes, né, na pintura, na música. Também existe ali um simbolismo, muitas vezes, que tem um conteúdo cognitivo objetivo que não tem como ser expresso de outra forma. Se não me engano, foi o Beethoven que chegaram para o Beethoven e perguntaram o que você quis dizer com essa música. E o Beethoven respondeu, se eu quisesse dizer, eu diria. Mas como eu não consegui dizer, eu fiz uma música. Então a arte é para isso mesmo, é para falar de coisas que nós não conseguimos falar através dessa linguagem mais literal que só consegue pegar um aspecto da realidade e não consegue ver o aspecto oposto e a ligação desses dois aspectos em um todo maior. Isso o símbolo consegue fazer. Então a religião, os dogmas religiosos têm um conteúdo cognitivo que fala de coisas objetivas, não faz parte de subjetividade coisíssima nenhuma. É claro que religioso tem subjetividade, assim como cientista também tem subjetividade. Essa subjetividade influencia tanto a pesquisa científica quanto a pesquisa teológica. Isso é evidente. Mas colocar a religião como está no campo da subjetividade é ofensivo. É como chamar o religioso de um ser menor, né? Um ser que não tem capacidade de enxergar a realidade objetiva. E aí vem com essa conversa assim, eu respeito a fé. Mas que fé que você está respeitando? É uma fé subjetiva, esse tipo de fé, não quero respeito para ela, não. Nenhum religioso quer respeito por uma fé subjetiva, quer respeito pela fé objetiva. Quando um religioso fala Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo, isso para um religioso é objetivo. Isso não é crença subjetiva, não. Não é uma verdade científica, é um dogma de fé, mas não é subjetivo. Um cientista pode considerar subjetivo, pode considerar um erro, mas aí é a questão a ser discutida. E é por isso que a teologia não tem o menor problema de dialogar com a ciência. Porque ela sabe que a ciência estuda um aspecto da realidade, que é o aspecto material, o aspecto faz um recorte empírico da realidade, estuda aquele aspecto, mas a realidade é muito mais do que aquele aspecto. Então, um teólogo não tem problema nenhum de dialogar
com a ciência. Porque sabe que o símbolo religioso ele abrange aquele aspecto que a ciência está falando e consegue mostrar também um aspecto oposto, um aspecto que não está sendo claro, não está sendo visível ali na pesquisa da ciência. Então é isso, né? Falar respeito à religião, respeito à fé, mas isso é subjetividade, não, isso é falta de respeito, falar algo desse tipo. Agora, dizer que eu vou fazer uma pesquisa científica e não vou dialogar nem com a fé e nem com a teologia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que é um recorte metodológico excelente, válido, ele tem uma validade em si mesma, não precisa do complemento de teologia ou de outras coisas desse tipo. Bem, o complemento é interessante para a teologia, né? Para a ciência não tem necessidade, não. Então, como proposta de pesquisa, tá tudo certo. O vídeo dele está totalmente correto. Só tem esses dois detalhes. Primeiro, ele usou a palavra metafísica de uma forma errônea. E aí eu estou chamando a atenção para não deixar a filosofia de lado, porque é ela que dá os fundamentos que possibilitam o trabalho científico. Só que um sujeito estudar a filosofia da ciência, a filosofia da história, a epistemologia das diferentes escolas antropológicas e, ao mesmo tempo, fazer pesquisa científica, isso é muito difícil. Isso não é para qualquer um, não. Então, se a pessoa escolhe esse caminho da ciência, fica só de olho na filosofia, lê um livro ou outro, fica um pouco distanciado, conversa com filósofos, mas não deixa de lado, não. Além do uso equivocado do termo, eu tenho certeza absoluta que eu não quis ofender ninguém, mas já passou da hora de deixar essa visão kantiana de lado, né? Que a fé é uma questão de crença, que a fé é algo subjetivo. Né? Não, 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 de jeito nenhum. A fé é fé em dogmas e dogmas de fé, é claro. Não são dogmas científicos, dogma quer dizer verdade, não são verdades científicas, não são verdades filosóficas, mas são verdades religiosas, que têm plausibilidade de acordo com a filosofia, a própria filosofia da religião, e a teologia fundamental, que é um meio termo entre filosofia e teologia, mas é mais filosofia, para mostrar a plausibilidade da teologia. Creio que é isso. Então, assim, se um cristão quer fazer a sua pesquisa científica sobre Jesus histórico, pode fazer à vontade, não tem problema nenhum, não. E pode ser que os resultados contradigam a fé da pessoa, a visão que é passada para ela na igreja. Não só pode, como provavelmente vai contradizer. Mas aí ela tem que lembrar que a realidade é composta de pontos opostos e um ser humano ou um método científico não consegue dar conta desses opostos. Quem consegue dar conta disso é o simbolismo. E quem trata de simbolismo por excelência é a religião. Então, se um religioso quiser fazer esse curso, pode fazer o curso à vontade e depois vai complementar esses estudos com a cristologia. E aí vai entrar com simbolismo. Agora, se o sujeito não é religioso, quer fazer o curso, faz assim mesmo. Se não quer ter diálogo com a religião, não tem problema nenhum. Eu acho que também ter um sujeito entender de Jesus histórico e de cristologia também são duas disciplinas dificílimas. E, bem, não sei se eu recomendo que uma pessoa estude as duas em profundidade. Se quiser ler alguns livros, estudar de uma forma um pouco mais superficial, tudo bem, mas se for fazer uma pesquisa mais aprofundada, se for entrar nessa área com
como assim, essa é a área da minha vida, é isso que eu quero estudar, aí é melhor ter, colocar limitações. E se a pessoa coloca essa limitação que ele colocou, que o Chevitares colocou, como sendo a ciência, e com a ciência histórica com as suas disciplinas auxiliares é palavra minha, né? Mas ele falou na antropologia, sociologia, como tendo que ser levado em consideração, e tem que ser levada mesmo. Se a pessoa quer estudar essa área, só essa área pode estudar à vontade, até para a maioria das pessoas eu até aconselho a fazer isso mesmo, né? Agora, um religioso também pode estudar, e depois amplia esse conhecimento com a cristologia, sabendo que a cristologia também toca na objetividade, também toca na realidade. Mas o curso dele não pretende mexer com religião e nem com fé, e com isso eu creio que está certo, tem que fazer isso mesmo. Porque senão fica um curso muito amplo e vai se perder. Bem, eu acho que está certo. Se alguém interessa por esse assunto, eu recomendo ver esse vídeo, ver a maratona sobre Jesus de Nazaré que ele está fazendo, sobre Jesus histórico, e se quiser aprofundar mais, faz o curso dele, que é uma proposta boa. E aí eu vou colocar aqui embaixo o vídeo em que que eu estou comentando, além de colocar também o vídeo em que ele faz essa proposta de um curso maior. Então a pessoa pode assistir esse vídeo, que é o vídeo 2 da maratona sobre o Jesus histórico, pesquisado de forma científica, e pode depois ver também o vídeo da proposta mais ampla que ele tem de montar uma comunidade de estudiosos sobre esse assunto, que vão deixar, que vai estudar do ponto de vista da ciência, deixando de fora o pensamento religioso. Agora, virou moda falar mal da religião, né? Assim, quem pensa de forma religiosa está dentro de uma caixinha, então a gente tem que pensar fora dessa caixinha. Oi, gente, não é assim não. Tá certo que tem algumas religiões, algumas seitas, que elas possuem um discurso, não sei se fundamentalista seria a palavra adequada, mas possuem um discurso em linha reta, e esse discurso em linha reta muitas vezes é alienante, muitas vezes é emburrecedor, isso aí acontece. Agora, se alguém quer pensar fora da caixinha mesmo, vai ter que mergulhar na linguagem simbólica, porque é só assim que a inteligência humana e conhecimento humano se ampliam muito. E se a pessoa não gosta de religião, então mergulha nas artes plásticas, na música, porque também há simbolismo nas artes, na pintura. Nas artes plásticas contemporâneas, eu não sei se tem simbolismo, não, mas nas artes, de forma geral, elas tocam esse nível objetivo da realidade. Inclusive, a matemática mostra que tem objetividade na arte, né? Já tem cálculos para mostrar aquilo que as pessoas vão achar bonito e vão achar feio, e esses cálculos são perfeitos, funcionam mesmo. Mas é isso. Então, também não ficar menosprezando uma pessoa religiosa como se ela fosse um burro que fica pensando dentro da caixinha. Né? Não é bem assim, não. Mas é isso. Boa sorte para o curso. E espero que dê tudo certo nesse curso, espero mesmo, porque essa área é uma área importante, ter muitos brasileiros estudando essa área, não precisa ser muitos, não, mas um número dedicado de brasileiros estudando nessa área é algo que seria muito interessante para a cultura brasileira, para o brasileiro não ficar dependendo sempre do que vem do exterior, passando a hora já de ter uma certa autonomia, né? Então é isso aí.